Olá pra vocês que estão ligados no Reino, na paz do Senhor. Tem uma pessoa aqui diferente. Amor. Não façam isso não, gente. Olá, vocês estão ligados no Reino, na paz do Senhor. Hoje é a nossa segunda aula do nosso terceiro trimestre. Não teve vídeo da primeira. E por que não tem vídeo da primeira? Porque o senhor Felipe bonitinho não postou. O erro da nossa direção. Eu não editei o vídeo, não tive tempo de editar. Porém, estamos aqui, voltamos com tudo novamente, de volta, com todo o gás, com a energia boa desse mundo, com isso, número 2, o contexto da profecia de Isaías. Fique ligado, não perca, ela está maravilhosa. Mentira, quem assistiu. Fique ligado. Paz Senhor, pra você que é ligado no Reino, bem-vindo a mais uma EBD Falando Sério. A paz. Hoje estamos com a lição número 2 do nosso terceiro trimestre e trata-se do contexto da profecia de Isaías. Na aula passada, domingo passado, quando nós estudamos na EBD, nós aprendemos sobre a autoria do livro, aonde o livro foi escrito, em quando o livro foi escrito e quais as principais temáticas que o livro aborda. Hoje nós vamos entender o contexto do livro de Isaías. Então, nós podemos observar muito bem que logo depois da morte do rei Salomão, filho de Davi, houve um grande conflito para a sucessão do reino de Israel. Após a morte do rei Salomão, filho de Davi, o seu filho Roboão assume o reinado de Israel. E Jeroboão comanda 10 tribos de Israel, que vai até Roboão, exigindo uma diminuição da sua carga tributária. Roboão não obedece à exigência do povo e há uma divisão, uma rachadura no povo de Israel. E agora Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a saber, Israel, por sua capital Samaria, e o reino do sul, a saber, Judá, por sua capital Jerusalém. E o profeta Isaías, ele profetizou no período após a divisão do reinado de Israel. E o livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes básicas. A primeira parte é o período em que Isaías profetiza aos reis, os reis que foram os bons e também os reis que foram maus, reis que foram totalmente idólatras. A segunda parte do livro de Isaías é quando ele profetiza que o povo de Israel irá cativo à Babilônia. E também a terceira parte é quando ele conta o regresso do povo do cativeiro da Babilônia e a restauração de glória ao povo de Israel através de um reinado messiânico. E vamos fazer uma pequena relação de alguns reis que governaram Judá no período do profeta Isaías, e um deles foi o rei Uzias, que depois da sua morte começou o ministério profético de Isaías. Também teve o rei Jotão, filho de Uzias, que começou o seu governo muito bem, mas não proibiu cultos a ídolos em Judá. Teve outro rei que também foi muito importante, o rei Acais, que foi um rei totalmente idólatra. Foi no período do reinado de Acais que Isaías mais profetizou. Acais era tão idólatra que ele chegou a sacrificar o seu próprio filho para Baal. E Acais também, ele destruiu e quebrou utensílios do templo de Deus. O outro rei que marcou o período do profeta Isaías foi o rei Ezequias. Foi no período do reinado do rei Ezequias que ele presenciou a graça de Deus e um grande livramento que Deus deu ao povo, que é muito conhecido por todos nós, que foi quando o rei Senaqueribe, rei da Assíria, iria invadir Jerusalém, e Deus deu um grande livramento, matando nesse dia 185 mil homens. Foi o rei Ezequias também que recebeu uma profecia de morte e ao mesmo tempo uma profecia de cura e de restauração. Mas também Ezequias falhou e não destruiu todos os cultos a ídolos. Mas em compensação ele fez uma grande reforma religiosa e fez retornar celebrações que o povo de Israel já tinha abandonado totalmente. O outro rei foi o rei Manassés. Não há relatos bíblicos que comprovam que o profeta Isaías profetizou no período do rei Manassés. Como há relatos da tradição judaica que o profeta Isaías foi morto nesse período e martirizado nesse período do rei Manassés. Cerrado ao meio com 92 anos. Mas como era a situação econômica de Judá, o reino do sul, na época que o profeta Isaías ele profetizou? Como o Denilson falou há pouco, o ministério de Isaías, e o que consta lá em Isaías capítulo 6, iniciou após a morte do rei Uzias. A tradição judaica diz que Uzias era primo de Isaías. Naquele período, o reino de Judá vivia uma expansão econômica muito grande.
Uzias tinha sido um bom rei e as pessoas tinham prosperado de maneira grandiosa. E o que foi que aconteceu? Como resultado, as pessoas acabaram criando uma injustiça social muito grande, porque acumulavam muitas riquezas, mas em contrapartida ignoravam o pobre, a viúva. Prova disso é que em diversos versículos o profeta Isaías, ele critica esse tipo de comportamento no povo. O povo estava bem economicamente, bem financeiramente, mas não estava praticando bem. Nós vemos essa comprovação aonde? Em Isaías capítulo 1, versos 17 e 23, capítulo 3, verso 14 e capítulo 10, verso 2. Com a mudança do rei Uzias para o rei Jotão e depois para o rei Acais, a situação econômica do povo começou a definhar. Acais, a Bíblia conta que não era um rei bom para o Senhor. Prova disso é que ele começou a adorar a outros ídolos, principalmente aos ídolos dos reis da Síria, porque Judá tinha sido ameaçada de invasão pela Síria e pelo reino do norte, por Israel. E automaticamente Acais sentiu medo. E o que foi que aconteceu? Ele começou a querer sacrificar para os deuses da Síria. Pediu ajuda ao rei da Síria para que ele protegesse. Então a situação do povo começou a definhar porque Acais não era um rei temente a Deus e porque Acais tinha se aliado à Síria. E automaticamente era obrigado a pagar grandes quantias de impostos para que a Síria protegesse o reino de Judá. Considerando isso, o que é que nós podemos observar? O povo ele era próspero quando era um povo que seguia as ordenanças de Deus. Deus havia abençoado o reino de Judá grandemente quando o povo era temente a Deus, quando o povo estava seguindo os princípios que a lei mosaica dizia. Nós comprovamos isso quando lemos o livro de Isaías e também quando lemos 2 Crônicas, a partir do capítulo 26 até o verso 33, que conta a história dos reis de Judá em paralelo com o profeta Isaías. E além da situação econômica difícil que o povo vivia, à medida que o povo ia se afastando da presença de Deus, a situação religiosa também ia se definhando. O que foi que aconteceu? Acais, à medida que passou a se voltar para os deuses da Síria, automaticamente permitiu que o povo se corrompesse. Jotão não tinha destruído os altares de outros deuses e Acais, que foi um rei ainda pior que Jotão, permitiu que além de adorar outros deuses, ele próprio cometeu sacrifícios para os deuses da Síria, para o deus Baal. E como resultado, a religião que predominava era uma religião misturada e confusa. E nós sabemos que Deus ele abomina o pecado de idolatria. Era pecado tanto adorar outros deuses, quanto criar imagens de representações de Deus. Então o que é que nós vemos aí? Nós vemos que o povo também estava definhando à medida que se afastava de Deus, à medida que adorava outros ídolos e deixava sua confiança de Deus de lado. Contudo, a situação do povo começou a mudar quando Ezequias tornou-se rei. Ezequias, que era filho de Acais, entretanto Ezequias era um homem temente a Deus. Prova disso que Ezequias ele é considerado o melhor rei de Judá depois que o reino ele foi dividido entre Samaria e Jerusalém. E a palavra de Deus ela é tão poderosa que se nós formos ler o livro de Isaías e nos atentarmos o que diz a sua profecia, nós podemos ver diversos exemplos que se aplicam nos dias atuais. As pessoas começaram a ter uma condição de vida melhor, uma situação econômica melhor e começaram a praticar injustiça social. O profeta Isaías pregou contra isso. O profeta Isaías foi um baluarte de Deus contra todo tipo de injustiça social e as pessoas que se afastavam cada vez mais de Deus. Porque qual era a finalidade do profeta no Velho Testamento? Era anunciar a palavra de Deus para que o povo andasse em justiça, se arrependesse dos seus pecados e se mantesse fiel a Deus. E lembre-se sempre, a ganância ela faz com que a sociedade cometa injustiça social. Pense nisso. E nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Que Deus lhe abençoe, você continue estudando a lição da escola dominical, orando para que Deus lhe dê entendimento e na próxima lição estaremos aqui para aprender mais conforme a vontade do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe e até a próxima. E aí, gostaram da aula? Então siga nas redes sociais, inscreva-se no canal e beijos, até a próxima!